caso surpreendente. O Glenn pede com licença e pergunta se ele pode falar com essa garota. E como ela fala que sim, ele pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele diz pra ela que ele estava malhando e reparou que ela estava fazendo agachamento e que ele também já percebeu que ela sempre vem nas sextas e segundas. E depois que ela pergunta pra ele se ele sabe os dias que ela frequenta a academia, ele fala que esteve observando ela e que ele pode dar umas dicas já que ela malha errado. Ela fala que está bem e que não precisa de ajuda. Já ele fala que só está tentando ajudar porque ela pode se machucar. Ela diz que ele está criticando o treino dela. E já ele fala que só está tentando preservar as costas dela e que ela ainda vai ganhar algum corpo. E depois que ela diz pra ele que ela está bem do jeito que está, ele fala que ela não vai poder dizer que teve um bom resultado se não levar a sério o treino de perna. Mas é claro que ela não gostou nem um pouco das críticas, mas em seguida ele pede desculpas e também pede o número dela. Ela começa a rir e fala pra ele que ela nunca viu uma maneira tão ruim de pedir o número de uma garota. Ele fala que pelo menos a fez rir, e já ela diz pra ele que ela agradece a proposta, mas que ela tem namorado. Ele ainda tenta insistir, mas ela diz pra ele que, pra ser sincera, ele não faz o tipo dela. E ele fala que tudo bem e vai caminhando em direção ao carro. Ela pede com licença e pergunta se esse carro é dele. Ele fala que o carro é dele e pergunta se ela gosta. Primeiro ela fala que amou o carro dele e em seguida diz que esse é o carro dos sonhos dela. E como ele sugere que ela tire foto, ela fala que é uma ótima ideia. E depois que ela tira foto com o carro, ele a convida para dar uma volta com ele. E ela aceita sair com ele, mas ele diz pra ela que primeiro ele quer ver se realmente ela sabe fazer agachamento. Ela pergunta se ele quer que ela faça agachamento agora e ele diz que pelo menos uns 3 para ver se realmente ela sabe fazer. Ele fala que está ótimo e que ela fez perfeitamente bem e que ele sabe que as interesseiras têm uma ótima forma. Ela pergunta pra ele o que agachamento tem a ver com interesseira. Ele fala que conhece muitas garotas como ela que tenta chamar atenção pelo corpo, mas que no fundo só está interessada no carro e no dinheiro. Ela diz que no começo ele que se aproximou dela vindo com papinho de academia. Ele fala que é verdade, mas lembra que ela disse que ela tinha um namorado e que também ele não fazia o tipo dela. E depois de dizer pra ela que ele é o dono dessa academia, ele fala que na verdade ele é dono de uma rede de academias. E em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela fala o nome pra ele, ele fala que ela está banida das academias dele. Ela diz que ele não pode impedi-la de ir para a academia e que ela também não é interesseira. E também fala pra ele que essa é a academia que ela frequenta e que vai continuar assim. E já ele deseja boa sorte pra ela. O Nate começa o vídeo dizendo que essa garota é muito bonita. Ele pergunta se ele pode falar com ela rápido, mas ela diz pra ele que ela está no telefone. Ele fala que realmente ele está perdido e pergunta se ela pode ajudar. E como mais uma vez ela diz pra ele que está no telefone, ele se despede dela. Ela tenta falar com ele, mas ele não entende. Então ela pergunta se esse carro é dele, e ele diz que sim. Ele fala que estava procurando um restaurante e pergunta se ela conhece ou se ela conhece um outro lugar melhor. Ela fala que conhece os 3 lugares ali perto e pede desculpas e fala pra ele que ela estava no telefone. E depois que ele pergunta se era o namorado dela ou algo do tipo, ela fala que não e conta pra ele que era uma amiga dela ligando já que é o aniversário dela. Ele dá os parabéns pra ela e diz que é um prazer conhecê-la e em seguida pergunta o nome dela. Ela fala o nome pra ele e em seguida ele pede o número dela. Mas como ela se faz de difícil pra dar o número pra ele, ele fala que vai nessa. Mas por final ela acaba resolvendo dar o número pra ele. Ela fala que seria bom eles saírem dessa chuva. Então ele pergunta se ela quer entrar no carro e ela diz que sim.
E dentro do carro ele pergunta pra ela o que está acontecendo com esse tempo. E já ela diz pra ele que agora é temporada de furacões. Ele fala que ela deveria ter trago o casaco e já ela pergunta de onde ele é. Ele fala que na verdade ele veio da Trindade, mas que agora ele mora em Los Angeles. Ela pergunta onde fica a Trindade e ele diz pra ela que fica no Caribe. Ela pergunta se ele estava indo encontrar a namorada dele, e ele diz pra ela que a namorada dele foi almoçar com os pais dela. Ele também pergunta se ela tem namorado e ela diz que não. E como ela meio que brincando e meio que falando a verdade, diz pra ele que talvez ela seja a próxima namorada dele, ele pergunta se ela quer que ele seja o namorado dela. E como ela fica sem saber o que dizer, ele fala que ela acabou de conhecê-la. Ela fala que não está dizendo nada, mas que nunca se sabe. Já nesse momento da conversa, ele fala que precisa ser sincero e diz que ele gostou muito dela, mas que ele tá achando que ela é interesseira. Ela pergunta se ele está preocupado com isso e já ele fala pra ela que ele não gosta de interesseiras e que ele ouviu que em Miami tem muitas interesseiras. Ela diz pra ele que ela não é nada disso que ele está pensando e que ela não é interesseira. E já ele pergunta se ela está sendo sincera e se ela não entrou no carro só porque está chovendo. Ela fala que não é por causa disso e que eles estão ali agora e que eles devem viver a vida. Ele fala que entende, mas que ele ainda está sentido porque ela acabou de rejeitá-lo. Ele fala que ele sabe que ela mudou de ideia depois de ver o carro dele, e que ele acha que eles vão desperdiçar o tempo um do outro e que é melhor ela seguir o caminho dela, e que ele acha que eles estão perdendo tempo porque ele não gosta de interesseira. Ela fala que vai embora, mas que ele tem o telefone dela e que se ele mudar de ideia é só ligar pra ela. Ele deseja um ótimo dia pra ela e fala que não adianta esperar porque ele não vai ligar pra ela. O Landon se aproxima e fala que ela está incrível e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela fala o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta pra onde ela vai. Ela diz pra ele que ela está indo encontrar uma amiga dela. Ele fala que bonita assim ela deve estar indo para uma festa, mas ela diz pra ele que na verdade ela está indo para um jantar. Ele pergunta se ela mora ali perto e depois que ela diz que sim, ele fala que acabou de se mudar. E em seguida ele pede o número dela. Ela pergunta para que ele quer o número dela e ele fala que ele gostaria de poder conhecê-la. Ele pergunta se ela não pode dar o número para ele. E como ela diz que não, ele fala para ela ter um ótimo dia. Nesse momento, ela pergunta para onde ele vai. E já ele pergunta o que ela quer dizer. Ela pergunta se ele quer fazer alguma coisa agora. Ele fala que ela acabou de dizer que estava indo encontrar a amiga dela. E como ela fala que é verdade, ele fala que não quer incomodar. Ele pergunta o que está acontecendo. Ela pede para ele esperar e diz que ela quer falar com ele. Ele pede para ela chegar mais perto e ela pergunta se ela pode entrar. E ele pergunta por que exatamente ela quer entrar. E depois que ela diz para ele que ela resolveu conhecê-lo, ele fala que ainda tem alguns minutos e fala que ela pode entrar. E dentro do carro ele pergunta o que aconteceu. E depois que ela diz pra ele que ela tinha um compromisso, ele pergunta se é verdade. Ela fala que é verdade, mas que achou ele um fofo. E fala também que eles deveriam se conhecer. Ele pergunta cadê aquela energia negativa do começo. E como ela pergunta de que energia ele tá falando, ele fala que ela não parecia muito interessada nele. Ela pergunta por que ele está dizendo isso, mas ele fala porque não parecia. Mas ela diz pra ele que desde o começo achou o Landon um fofo. Bom, e mais à frente, no meio da conversa, o namorado dela liga pra ela e ela termina com ele na frente do Landon. O Landon pergunta se ela tem certeza do que ela fez. Ela fala que com certeza e diz pra ele que quem sabe ele possa ser o próximo rei do castelo. Ele diz que precisa ser sincero com ela e fala que ela é muito interesseira. E depois que ela pergunta por que ele está dizendo isso, ele fala porque ela acabou de terminar com o cara só porque ela acha que ele tem mais dinheiro. Ele também fala pra ela que ela precisa ir pra casa, botar a cabeça no lugar e tentar reconstruir o relacionamento dela. E em seguida pede pra ela sair do carro dele porque ele não gosta de interesseira. Ela fala que tanto faz e já ele fala que ela precisa ir pra casa pensar sobre isso. E em seguida mostra a câmera pra ela.
E depois que ele diz pra ela que o namorado dela vai saber que ela é interesseira, ela fala que tanto faz e pede pra ele abrir a porta. Ele fala que está gravado, mas ela fala que não se importa e que pra ela tanto faz.